Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a definir o grau de um monômio e o grau de um polinômio, beleza? Vamos começar aqui com o grau de um monômio. Bom, nós podemos definir o grau de um monômio de duas maneiras. A primeira delas é somando os expoentes das variáveis, tá? Vamos observar esse primeiro exemplo aqui, ó, 6x ao quadrado y ao cubo. Nós temos aqui a variável x e a variável y. Para determinar aqui o grau desse monômio, basta pegar o expoente 2, certo? E somar com o expoente 3. Aí, nesse caso, vai dar 5. Logo, esse monômio aí é do quinto grau, ok? Nesse outro exemplo aqui, ó, nós também vamos fazer utilizando o método da soma dos expoentes das variáveis. 3 meio de xy ao quadrado z à quarta. Então, a gente vai pegar aqui ó, o expoente 1, que é o expoente do x, somar com o expoente 2, que é o expoente do y, e somar com o expoente 4, que é o expoente do z, certo? Somando aí, ó, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, igual a 7. Logo, esse monômio aí é do sétimo grau, beleza? Quando a gente tem um caso como esse daqui, ó, da letra C, um número inteiro como esse, o número 10, como é que eu determino o grau desse monômio, tá? Porque a gente já sabe que um número inteiro qualquer, ele é um monômio sem parte literal. Mas como é que a gente determina o grau dele? A gente faz assim, ó. Esse 10, ele pode ser escrito assim, ó, 10 vezes 1, certo? Lembrando que esse número 1, ele pode ser representado por qualquer variável elevado a zero. Então, eu posso escrever aqui, ó, x elevado a zero. E esse x elevado a zero representa esse número 1. Lembrando que esse x aí, tá, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser zero, beleza? Como o grau de um monômio é observado no expoente da variável, e eu observo que o expoente aí dessa variável é zero, então quer dizer que o grau desse monômio aqui, sem parte literal, é zero. Então, aqui nós temos um monômio de grau zero, beleza? Isso vai acontecer toda vez que eu tiver um monômio sem parte literal, como aqui o número 10, tranquilo? Outra maneira para definir o grau de monômio é através das variáveis que aparecem naquele monômio. Exemplo aqui, ó, 7ab ao cubo. Nós podemos determinar o grau desse monômio em relação à variável a ou em relação à variável b. Se quiséssemos definir o grau em relação à variável a, nós iríamos simplesmente olhar o expoente da variável a, certo? Como aqui é 1, então em relação à variável a, esse monômio é do primeiro grau, certo? Em relação à variável b, observe que o expoente é 3, então esse monômio aí seria do terceiro grau, beleza? Nesse outro exemplo aqui, ó, menos 1/6 de x à sétima, y à quinta, temos as variáveis x e y. Em relação a x, esse monômio ele é do sétimo grau, ok? E em relação a y, esse monômio é do quinto grau, beleza? Então, pessoal, nós podemos determinar o grau de monômio dessas duas maneiras aqui. Ou somando os expoentes das variáveis que aparecem, e aí nós teremos a partir dessa soma o grau desses monômios, certo? Ou então por meio do expoente de cada variável. A gente pode determinar também o grau de um monômio individualmente de acordo com as variáveis que aparecem no monômio, tranquilo? Vamos aprender agora como determinar o grau de um polinômio, ok? Nós podemos fazer isso também de duas maneiras, tá? A primeira maneira, vamos observar aqui, ó. Na letra A eu tenho x à quarta y, menos x à quinta y ao cubo, mais 3x ao quadrado yz. Eu tenho um polinômio aqui de 3 termos, certo? Inicialmente, o que a gente faz? A gente observa o grau individual de cada monômio que forma esse polinômio. Aqui eu já sei que é só somar, né, os expoentes das variáveis, então aqui é um monômio do quinto grau, certo? Esse aqui, ó, nós somamos os expoentes 5 e 3, no caso aí vai dar 8, então aqui é um monômio do oitavo grau, certo? E nesse terceiro aqui vamos somar 2 mais 1 mais 1, ou seja, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Então aqui é do quarto grau, beleza? Depois de definir isso, a gente simplesmente observa qual foi o maior grau que apareceu. Aí eu observo que foi aqui, ó, oitavo grau. Então, a gente conclui que esse polinômio ele é do
oitavo grau, beleza? Outro exemplo aqui, ó, 2a ao cubo mais 5a ao quadrado b ao quadrado menos 6ab. Temos novamente um polinômio de 3 termos. Vamos determinar o grau individual de cada monômio que forma esse polinômio. Então aqui no primeiro, ó, a parte literal é a ao cubo, a elevado a 3. Como eu tenho apenas uma letrinha aparecendo aqui nessa parte literal, eu concluo que esse monômio aí é do terceiro grau, beleza? Aqui eu já tenho a ao quadrado, b ao quadrado. Somando aí, ó, 2 mais 2 é 4. Então eu tenho aqui um monômio do quarto grau. Aqui eu tenho AB, a elevado a 1, b elevado a 1. Então eu tenho aqui monômio do segundo grau, ok? Observa agora qual foi o maior grau que apareceu. E aí eu percebo que foi esse aqui, ó, quarto grau. Logo, esse polinômio ele é do quarto grau, beleza? Uma outra forma de determinar o grau de um polinômio é em relação a cada variável que aparece no polinômio. Exemplo aqui, ó, x à quarta menos 3x ao quadrado y ao cubo mais 5x ao cubo y, certo? Observe que eu tenho a variável x, que aparece aqui, e a variável y. Então, eu posso determinar o grau desse polinômio em relação à variável x e o grau desse polinômio em relação à variável y. Como é que funciona isso? Primeiramente, eu observo a variável x, certo? Eu tenho x à quarta, eu tenho aqui x ao quadrado e tenho aqui x ao cubo. E aí eu analiso qual foi o maior expoente que apareceu. E aí eu percebo que foi aqui, ó, expoente 4. Então, em relação à variável x, esse polinômio aí é do quarto grau, beleza? Depois eu analiso a variável y. Eu tenho aqui, ó, y ao cubo e y elevado a 1. E aí eu percebo que o maior expoente que apareceu foi o 3. Então, em relação à variável y, esse polinômio aí é do terceiro grau, beleza? Nesse exemplo aqui da letra D, eu tenho, ó, a à sexta, b à quarta, mais bc ao quadrado, beleza? Tem um polinômio aqui de 2 termos, aparecem as variáveis a, b e c. Então, eu posso determinar aqui o grau desse polinômio em relação à variável a, em relação à variável b e em relação à variável c, certo? Em relação à variável a, observe que aparece a variável a apenas uma vez, apenas no primeiro monômio aqui, ó, tá? Então, o expoente dessa variável a é 6, logo, em relação à variável a, esse polinômio é do sexto grau, certo? Em relação à variável b, eu já observo agora, ó, que tem no primeiro b à quarta e tem no segundo b elevado a 1, ok? Mas eu observo que o maior deles é esse 4, ó. Então, a gente conclui que em relação à variável b, esse polinômio é do quarto grau, beleza? Vamos analisar agora em relação à variável c. Em relação à variável c, o c aparece uma vez só e o expoente dela é 2. Logo, em relação à variável c, o polinômio é do segundo grau, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueçam de deixar o like aí nesse vídeo para fortalecer. Se inscreva no canal e ative as notificações, beleza? Grande abraço, tchau, até a próxima. Valeu!